Amanhã tem Cruzeiro e Palmeiras na Itatiaia, a despedida da temporada, o Brasileirão acabando, o Cruzeiro jogando em casa, diante do seu torcedor, contra o Palmeiras. Jogo importante, claro, vale vaga internacional para a Raposa, né, Emerson Pansieri? Um abraço, boa tarde. Um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha, boa tarde, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Panzi, também Romano. É o Cruzeiro neste último dia de preparação. E o único dia de preparação, vamos explicar porque ontem não teve treino, ontem foi descanso para os atletas, e aí a equipe já concentrada também para essa partida, o último jogo do Cruzeiro em 2023, com a permanência já garantida, a Série A do Campeonato Brasileiro, mas quer dar mais um passo. E o que seria esse passo? Voltar a disputar a Copa Sul-Americana. A última vez que o Cruzeiro disputou a Copa Sul-Americana foi em 2017. Lembra do Ábila, ô Cirilo? Sim. O Abilão tava lá. Centroavantão. Era o Abilão da salvação, ajudava, né? Porque era forte, né? Era forte e era aquele centroavantão mesmo naquela equipe do Cruzeiro, que depois não disputou mais a Copa Sul-Americana, óbvio, né? Depois disputou Libertadores e tudo mais, só que vivenciou anos complicados na Série B. E agora o Cruzeiro indo para, então, o segundo ano na Série A e projetando também a Copa Sul-Americana. E vale destacar, Cirilo, que naquele planejamento do Cruzeiro, que trouxemos, inclusive, aqui na Itatiaia, no mês de abril, se não estiver equivocado, ou maio, até uma apuração do nosso time do digital ali com o Bruno Furtado, na época colocava um planejamento, essa diretoria de futebol da SAF, que o Cruzeiro precisava voltar a disputar uma competição internacional. E isso pode acontecer, o Cruzeiro só depende dele, um exemplo, consegue aí 1 ponto diante do Palmeiras, que é lógico a vitória, o Cruzeiro pode chegar a disputar essa competição. Para o duelo, para o confronto, vale ressaltar que vai ter a presença do torcedor, já estamos explicando isso desde ontem aqui na Itatiaia, com essa liberação também do STJD, teve o julgamento, teve. Uma coisa não atrapalha a outra. O Cruzeiro teve o julgamento, foram 4 jogos, o Cruzeiro já cumpriu esses jogos. Por quê? Porque na visão do STJD, como foi um ato, né, fora de Belo Horizonte, também poderia colocar partidas fora da capital mineira. Então, o Cruzeiro já cumpriu esses jogos e essa medida não cabe, então, para o jogo contra o Palmeiras. Vai ter o torcedor, como explicamos aqui ontem. A venda de ingressos começou às 11h30 da manhã nessa segunda-feira, segue hoje e ainda hoje com um acréscimo daqueles torcedores que não fazem parte do programa sócio-torcedor do Cruzeiro. Então, certamente vai ser um público bem legal e atenção a esse setor roxo. Vai ter no setor roxo superior o torcedor do Palmeiras. Então, você, torcedor do Cruzeiro, não vai para o setor roxo superior. Lá vai ser reservado a torcida do Palmeiras. No entanto, o setor amarelo, até que o Panzi, me lembra, na semana passada, falou que não joga, né? O setor amarelo fica lá paradão, lá, só recebendo a torcida. Ele não entra em campo. E ele vai ter aí a presença do torcedor novamente, um setor que, sabemos, dentro da torcida do Cruzeiro, é sempre muito requisitado para esse confronto contra o Palmeiras. Cirilo? Os caras meteram uma punição que impedia que o setor fosse ocupado. Só que quem estava punido poderia ocupar outro setor, né? Você não ia pegar o setor, não. O setor, você que vai invadir o campo aí, setor, você não pode invadir, não. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, pra estar liberado a torcida do Cruzeiro para esse jogo. E fundamental, o meu caro Edu Panzi, pro Cruzeiro, pelo menos na minha visão, ter na próxima temporada a disputa de uma competição internacional. Subir um pouquinho o nível de disputa, seguir a sua caminhada de evolução. Fundamental que o time montado tenha mais acertos do que teve nessa temporada também, mas eu creio que estar em uma competição internacional seja um passo importante e ele estava no planejamento inicial do Cruzeiro, né, Panzi? Sem dúvida, né? A meta do Cruzeiro era ficar ali na 12ª colocação e isso daria uma vaga à Copa Sul-Americana. A meta ainda não foi cumprida, e pode acontecer nesse final de semana. E a última rodada, 1 pontinho serve tanto para o Cruzeiro quanto para o Palmeiras, né? 1 pontinho, o Atlético pode ganhar de 50-0 do Bahia, que o Palmeiras é campeão. 1 pontinho, os outros concorrentes do Cruzeiro podem ganhar de 200-0, que o Cruzeiro estará na Sul-Americana. Então, se Cruzeiro e Palmeiras empatarem, fica bom para todo mundo. Espero que a diretoria, a gestão tenha aprendido com alguns equívocos que teve e falaram a respeito disso, né, na última coletiva, no pronunciamento do Pedro Martins, dizendo que reconhecem que cometeram erros. Para mim, o maior deles, sempre ligados a treinador, a demissão do Pepa, a escolha pelo Zé Ricardo, isso acho que impactou diretamente nessa reta final de retorno do Cruzeiro, que foi péssimo.
a montagem do elenco, os riscos estão aí, muitos jogadores deram certo, outros tantos não. Jogadores que o Cruzeiro fez investimento e não deram certo, faz parte de uma equipe que tem pouco poder de investimento. E rapidinho, Cirilo, o STJD tem sido uma mãe, né, para o futebol mineiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Essa punição do Cruzeiro de cumprimento de jogos fora de casa é bizarra, né? Não é porque eu nunca vi nada igual, não. Seria para qualquer clube. E a questão envolvendo o Hulk também, né? Não ter sido julgado. O julgamento ficou pro fim do campeonato. Fez gesto chamando o árbitro de ladrão. E olha o impacto que teve o Hulk nesses jogos finais do Atlético. O quanto ele foi importante. Então, o STJD poderá ser convidado para todas as festas de Natal de Atlético e de Cruzeiro. Com certeza. Eu acho que tem que acabar com esse modelo de punição que nós temos aqui no futebol brasileiro. Modelo que varia a cada julgamento. Eu não acho que tenha muita lógica seguir com esse modelo de tribunal esportivo aqui no Brasil, não. Não acho que se justifique mais. E os exemplos estão aí citados, 2 aqui favorecendo o futebol mineiro, como você disse, Panzi. Emerson Romano, o quão importante é para o Cruzeiro estar na Sul-Americana no ano que vem? Gigantesco, né? Porque será o segundo ano da SAF na primeira divisão e isso vai impactar na busca por reforços. Você vai ter que subir a prateleira, você vai ter que olhar um pouco para a prateleira de cima, para poder montar o seu time buscando reforços, porque é uma competição internacional muito valorizada, não é mais aquela que alguns anos, né, tipo 2004 mais ou menos, que teve, o Cruzeiro inclusive disputou, que a galera olhava para ela torcendo o nariz, muito pelo contrário. Ela hoje tem uma premiação muito legal, ela dá vaga à Libertadores do ano seguinte ao seu campeão. Então é importante montar bons times para disputar essa competição e que essa classificação, possível classificação para a Sul-Americana, possa fazer o Cruzeiro mudar o patamar de reforço visando a próxima temporada. Emerson Pansieri, prossiga com as notícias do Cruzeiro, Pansi. Vamos lá. Ô Cirilo, um jogador que está muito valorizado no Cruzeiro é o lateral esquerdo Marlon. Ele tem contrato com o Clube Celeste? Tem. Mas coisas estão chegando. Propostas estão chegando. Para o Cruzeiro, pelo menos o que eu pude apurar, é que nada ainda muito robusto chegou ao clube. Nada muito convincente chegou ao Cruzeiro. Mas nessa época do ano, o torcedor já pode ficar acostumado que eu vou vir aqui e vou falar muita coisa em relação a esse assunto de atletas que estão valorizados, que podem sair e algumas situações de chegada. Mas essa do Marlon é a informação que eu tenho. É um jogador que teve uma participação destacada no Campeonato Brasileiro da Série A, né? E aí desperta o interesse de alguns clubes. Sabemos de sondagem que já teve do Corinthians, já teve sondagem do Grêmio, e o Grêmio tem uma questão também de sondagem, porque antes dele fechar com o Cruzeiro, o Marlon, ele teve proposta do Grêmio. O Grêmio chegou a fazer uma proposta oficial por ele. E ali, na época, ele escolheu o Cruzeiro muito mais pelo projeto, pela SAF, por tudo aquilo que poderia representar dentro do time, nessa retomada que ele queria no futebol brasileiro. Repito, tem contrato com o Cruzeiro, tem tudo com o Cruzeiro, mas está chegando coisa assim, Cirilo. Então não dá para cravar uma permanência do Marlon pro ano que vem. Me parece natural, né? Que quem se destacou seja valorizado e buscado e procurado pelo mercado. Deixa eu saber do Thiago Reis detalhes desse Palmeiras, que joga também pelo título, né? Aliás, um título bastante encaminhado, né? Uma vantagem enorme construída pelo Palmeiras para essa rodada final. O que você me conta do Palmeiras? Um abraço, Thiago. Um abraço para você, Cirilo, para quem se liga no Rádio Esportes. Técnico Abel Ferreira comandou agora pela manhã o último treinamento do Palmeiras antes do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. O último treinamento do Palmeiras no ano e provavelmente o último treinamento do próprio Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Muito se diz de uma proposta do futebol da Arábia para levar o maior técnico da história do Palmeiras.